Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 13 e voltamos a conversar com o Dr. Fernando Maia, infectologista do Hospital de Doenças Tropicais, o HDT, nosso Escola Elvio Alto, né? O Hospital Escola Elvio Alto aqui na nossa capital. Nosso assunto, 30 anos da descoberta do vírus HIV, né? Que resulta em AIDS. É uma diferença, né, doutor? HIV e AIDS. Nós temos o vírus e temos a doença, isso é uma diferença que a gente precisa fazer. Isso, assim, o indivíduo que está assintomático, quer dizer, não tem nenhum sintoma, e faz o teste e descobre que tem o vírus, esse indivíduo é chamado soro positivo. Ele não tem AIDS ainda, ele só é soro positivo, ele adquiriu a infecção. Ele tem AIDS a partir do momento em que ele começa a apresentar as chamadas manifestações oportunistas, começa a ter as doenças relacionadas à infecção pelo HIV. Existem hoje registradas na literatura médica mais de 400 doenças relacionadas ao HIV, algumas mais frequentes do que outras. As mais frequentes, as mais importantes, são as doenças respiratórias e as doenças digestivas, porque a gente não pode nem parar de respirar, nem pode parar de comer. Então, naturalmente, essas são duas portas de entrada muito importantes para o adoecimento. Esses são os dois pilares de óbito? São os dois pilares de óbito. São as pneumonias e as diarreias crônicas. Mas a AIDS, nesse aspecto, infelizmente, é muito democrática. As doenças relacionadas à AIDS podem pegar qualquer órgão ou sistema. Então, nós temos meningites, nós temos infecções hepáticas, temos infecções intestinais, temos infecções disseminadas. Existem alguns tipos de câncer que estão relacionados à AIDS também. O mais conhecido é o sarcoma de Kaposi, ou sarcoma de Kaposi, que é muito frequente, infelizmente, nesses pacientes. Existem tipos de linfoma, que é um tipo de câncer do sangue, que também está relacionado à AIDS. Existem doenças inflamatórias e doenças reumáticas também relacionadas à AIDS, embora em menor número. A grande maioria ainda é de doenças infecciosas. E no total nós já temos mais de 400. Mais de 400? Mais de 400. Falando em números de infectados, dá para a gente ter aproximadamente em Alagoas, aqui no nosso caso, na nossa realidade, um número que represente praticamente o total de infectados que nós temos aqui no estado? Sabidamente infectados, quer dizer, pessoas que fizeram o teste e a gente sabe que estão contaminados, já são mais de 1.000 casos. Mais de 1.000 casos. Num estado pequeno, como é o nosso estado de Alagoas, é um número expressivo. Até o final do ano passado, até dezembro de 2010, eu não tenho ainda a estatística deste ano, mas até dezembro de 2010, no Brasil, já haviam sido registrados mais de 592 mil casos de AIDS. Pessoas que adquiriram o vírus e desenvolveram a doença. A gente não... A notificação às autoridades, a notificação obrigatória é da doença, não é de indivíduos portadores do vírus. O senhor tem quantos pacientes sob os seus cuidados? Só eu tenho mais de 300. Mais de 300? Mais de 300. E os pacientes e todos os meus colegas que trabalham comigo no HDT, que também fazem ambulatório, estão todos nessa faixa. Todos com um monte, infelizmente, um monte de pacientes. Bom, AIDS não tem cura, mas dá para se ter uma expectativa de vida através aí dos coquetéis, dos remédios que são colocados à disposição de quanto tempo, mais ou menos? Olha, tem vários pacientes que estão tomando remédio há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Quer dizer, a gente hoje consegue ter uma expectativa de vida muito boa. Claro que à custa do paciente tomar o remédio. Então, ele não pode abandonar Não pode abandonar o tratamento. O tratamento da AIDS, em termos, é muito parecido com o tratamento de pressão alta, por exemplo, diabetes. Quem é portador de pressão alta, diabetes, sabe que vai tomar remédio o resto da vida. Quem é portador de AIDS hoje sabe que vai tomar remédio o resto da vida. E com o tempo, a gente vai aprendendo a lidar com essas coisas e hoje a gente já consegue ter um manejo do tratamento da doença muito melhor do que a gente tinha alguns anos atrás. Hoje nós temos mais drogas disponíveis, temos drogas melhores do que tínhamos antes, de modo que a gente consegue hoje oferecer uma qualidade de vida para os nossos doentes muito melhor. O AZT, que ficou famoso, conhecido mundialmente, continua sendo uma dessas drogas? Continua e ainda é uma das principais drogas do esquema antirretroviral, o chamado coquetel, né? Não existe um coquetel. O coquetel é uma combinação de 3 drogas diferentes que a gente faz em várias combinações para tratar o indivíduo. A gente sempre trata com 3 drogas, isso é o padrão.
e a gente combina 3 a 3. No Brasil, hoje, nós temos disponíveis 26 drogas diferentes, que a gente pode combinar de diferentes maneiras para oferecer esse tratamento ao doente. Agora, doutor o ACD, Fernando, por exemplo, é muito frequente. É um tratamento gratuito? É totalmente gratuito. O remédio não falta? Não. Ele é um dos programas do Ministério da Saúde que funciona bem. Tanto é que o Brasil já ganhou prêmios internacionais, inclusive no combate à AIDS, por conta do sucesso da distribuição desses medicamentos. Inclusive, se você for na farmácia e quiser comprar esse remédio na farmácia, nem existe. Não existe. Não existe. O governo federal compra toda a produção do laboratório e distribui na rede pública. E é importante que isso aconteça porque o indivíduo que toma remédio não adoece. Porque o que encarece o sistema público de saúde, que tem gente que diz assim, mas vai dar remédio de graça para as pessoas, mas isso, se você for pensar pragmaticamente em termos de custo, é muito mais barato para o Estado, para o governo, fornecer o remédio para o paciente, que ele melhora e não adoece. Porque cada vez que esse paciente adoece, tem que internar. A internação custa muito caro. Estou falando só de custo, fora o custo humano. Aquela pessoa vai ficar afastada e tem um risco de morrer. Vai deixar de produzir. Vai deixar de produzir. Se eu só pensar na parte pragmática de custo da coisa, mas tem a parte humana, que é impossível não pensar, que é muito melhor a pessoa tomar um remédio, ficar bem e poder continuar a viver, não apenas sobreviver, e ter uma expectativa de vida boa. Tem pacientes hoje tomando remédio há 10 anos, 15 anos, 20 anos e estão bem, graças a Deus também. E a tendência é que isso aumente. Agora, apesar disso, a gente ainda não tem, nem a curto nem a médio prazo, nenhuma expectativa de cura da infecção. Então, essas manifestações que aparecem na internet não são verdadeiras. Nós não temos nenhuma vacina sendo testada agora, nesse momento, para a cura da AIDS. Não, existem vacinas em teste. Não, eficientes. Eu digo uma vacina que o ano que vem vai ser lançada aqui no Brasil. Infelizmente não. Infelizmente não. Hoje existem 14 vacinas sendo testadas ao redor do mundo em fases diferentes de teste. Você sabe que para uma vacina poder ser lançada comercialmente, poder ser usada na população, é obrigatório que ela passe por várias fases de teste. Primeiro é testada em rato, depois é testada em macaco ou cachorro, depois é testada em voluntários humanos, para a gente poder depois finalmente poder liberar a vacina para uso mais amplo. Isso custa dinheiro e custa tempo, principalmente, porque tem coisas que você não tem como abreviar. A gente precisa testar as coisas, precisa ter o tempo para as pessoas desenvolverem os anticorpos, ser testado, ver quanto tempo aquilo funciona ou não funciona. 30 anos não seria um tempo hábil. O que é que acontece com esse vírus que não acontece com outros, por exemplo, que já foram descobertos a posteriori e tem uma certa vacinação? Porque o HIV é muito mais esperto do que o que a gente imaginava. É só um tipo? Existem 2 tipos de vírus. Existe o HIV1 e o HIV2. No Brasil, praticamente 99% do total de pacientes infectados é com o HIV1. O HIV2 praticamente está restrito à África, que menos de 1% dos pacientes aqui no Brasil tem HIV2. Agora, mesmo nos pacientes que têm o HIV1, esse é um vírus extremamente mutante. Ele se multiplica, ele se muda com muita facilidade, de modo que ele consegue enganar o nosso sistema imunológico com muita facilidade, e ele consegue fugir do sistema imunológico e consegue fugir também dos tratamentos. Até que é muito comum o vírus, quando o paciente não adere, quer dizer, não toma o remédio corretamente, é muito comum o vírus que ele alberga no seu organismo desenvolver resistência contra os tratamentos propostos. De modo que o HIV é muito mais esperto. E isso é uma das razões que leva a gente ainda não ter conseguido desenvolver uma vacina efetiva. E, além disso, o HIV se esconde dentro do organismo humano, ele se esconde em algumas células que são primordiais na medula e que têm o tempo de vida que a gente tem. Se a gente viver 60 anos, 70 anos, 80 anos, aquelas células vão estar lá. E o vírus está lá dentro e, a partir dali, ele se multiplica e sai para o organismo. E a gente não tem como atingir ela lá dentro. Então, hoje, a gente ainda não tem um tratamento curativo para a AIDS. O tratamento hoje é um tratamento apenas supressivo, quer dizer, ele controla. É como um paciente que tem pressão alta, é como um paciente que tem diabetes. O paciente vai tomar remédio, dá para conviver. Dá para conviver. Mas essa convivência também tem um prazo, tem um limite.
Tem. Ele vai tomar remédio o resto da vida. Assim, a gente hoje tem pacientes vivendo muitos anos tomando remédio e estão com uma vida normal, uma vida praticamente normal. Praticamente normal. Praticamente normal. Limitações outras. Alguma limitação sempre vai ter, porque assim, ele sempre vai ter que ter cuidados com o horário do seu remédio, tem que tomar o seu remédio direitinho, não pode esquecer. E tem algumas restrições, por exemplo, hoje ainda não é possível a ciência oferecer a possibilidade dessas pessoas, portadoras do vírus, terem filhos com segurança, por exemplo. Não é recomendável nesse caso. Não é recomendável porque a gente hoje não tem ainda uma técnica segura o suficiente para a gente poder dizer, você tem o vírus, você pode engravidar, ou você pode engravidar sua esposa e não passar o vírus para ela nem para a criança. A gente ainda não tem como fazer isso, infelizmente. Quem sabe no futuro a gente consiga, mas hoje a gente ainda não consegue. Doutor Fernando Maia, onde estão as pessoas aqui no estado de Alagoas infectadas? Isso é uma coisa da capital, das grandes cidades, Maceió, Arapiraca, ou a gente tem uma ramificação maior dessa contaminação? Já existe uma ramificação bastante grande. No início da epidemia, a AIDS era doença dos grandes centros urbanos. Então, aqui em Alagoas, as 3 cidades com o maior número de casos eram e ainda são Maceió, Arapiraca e São Miguel dos Campos. São as 3 que têm uma maior concentração. Mas, hoje, todos os 102 municípios têm pelo menos um caso de AIDS registrado. Em todos os municípios alagoanos? Todos os municípios. Pelo menos um caso? Fora os que ainda não descobriram a doença e fora os que estão doentes, mas se tratam em outros estados, nos estados vizinhos. Por exemplo, eu tenho pacientes que são de Sergipe, são pacientes de Pernambuco e da Bahia que vêm se tratar aqui, porque não querem que as pessoas na sua cidade descubram que ele tem a doença. Então, um cruzamento, uma migração. Dos dados, exatamente. Então, acabam vindo para cá. Com certeza, há pessoas daqui de Alagoas que vão se tratar fora. Então, o número real de casos, com certeza, é maior do que esse. Então, a gente pode sintetizar dizendo que nós temos casos de AIDS em todos os municípios alagoanos. AIDS não tem cura e prevenção é uma necessidade. Sempre. A prevenção ainda é a única proposta efetiva que a gente pode oferecer, ainda é a prevenção. Não há outra tão efetiva quanto, porque a AIDS ainda não tem cura. E não há previsão nem a curto nem a médio prazo que isso vai acontecer. Com o conhecimento que a gente tem hoje da doença, não dá para falar em cura ainda. Eu espero que isso aconteça e pode ter certeza de uma coisa, há muita gente boa pesquisando isso. Parafraseando o ex-presidente Lula, nunca na história da humanidade foi investido tanto recurso humano e material na investigação de uma única doença como tem sido investido na AIDS. Na história da humanidade, isso nunca aconteceu. Então, se não foi descoberta ainda, é porque realmente não foi possível. A ciência não teve ainda como absorver todas as interrogações que o vírus propõe. Exatamente. Assim, Doutor Fernando. Eu não acredito em teoria conspiratória, dizer que o laboratório A ou B tem a cura, mas está escondido numa gaveta e ele não quer liberar. Não acredito nisso de jeito nenhum. Existe. Não, isso é conspiração mesmo. Isso é conspiração outra. Exatamente. Outra conspiração. Exatamente. Doutor Fernando Maia, eu quero aqui agradecer a sua participação, os esclarecimentos, um tema da importância que é o tema AIDS, a importância para todos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. O Pauta Especial estará de volta na próxima segunda-feira. Até lá e eu conto com você.